dia a todos. Quando uma pessoa não vem muitas vezes cá acima, só apetece fazer assim. É difícil, não é fácil, mas com a graça de Deus, que Ele assim me ajuda a conseguir transmitir aquilo que eu quero transmitir aos irmãos. Eu hoje vou tentar não dar aqui uma aula de ciências, até porque não é esse o meu forte, eu sou mais um homem de informática, mas o tema realmente poderia passar aqui como uma aula de físico-química, neste caso uma aula de físico-química cristã. E eu gostaria de partilhar com os irmãos aqui um paralelo interessante entre algo tão simples e vital da natureza, que é este processo que eu vou falar, e a nossa fé em Cristo. E se nós pensarmos bem, Deus criou tudo e fez tudo de uma forma perfeita, certo? É interessante que se nós olharmos para a natureza, nós conseguimos interligar muitas vezes um processo ou uma substância com algo que nos direcione ao próprio Criador, ou algo que nós podemos ver na Palavra de Deus. Por exemplo, da última vez que eu estive aqui, eu falei de uma célula que era a laminina, se não estiverem recordados, que é uma célula que mantém tudo unido no nosso corpo. E aqui identificámos Cristo como aquele que nos une como igreja, certo? Nós podemos também pensar no exemplo de uma videira. Os ramos de uma videira só dão fruto se estiverem ligados à planta principal, porque é de lá que recebem os nutrientes. E Jesus usa a imagem da videira para descrever a relação entre ele e os seus seguidores. E isto nós vemos na Palavra de Deus, não precisam de abrir, mas fica anotado que é em João 15. Portanto, sem estar conectado a Cristo, o cristão não produz frutos espirituais. A chuva também é um exemplo de algo que podemos encontrar na Palavra de Deus, que está em Isaías 55, em que a Palavra de Deus é comparada à chuva que cai e que não retorna vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada, assim como a chuva. Portanto, é impressionante que Deus fez tudo de tal forma que nós pudéssemos olhar para a natureza e ver não só evidências da mão dele, do Criador, mas deu-nos também a sua palavra para que pudéssemos validar e comprovar muitas das coisas que nós vemos e que existem à nossa volta. E como eu tinha referido no início, eu não queria que isto fosse uma aula de ciências, mas vamos então explorar um pouco desta físico-química cristã. E neste caso eu falo especificamente de um processo chamado fotossíntese. É um processo essencial à vida na Terra, mas que pode também ser uma metáfora para a nossa caminhada espiritual. Portanto, Deus na sua sabedoria criou a natureza de uma forma tão perfeita que podemos, ao observá-la, ver reflexos e detalhes do seu caráter e dos princípios espirituais que nós encontramos na sua palavra. Eu estudei a fotossíntese, já não me recordo bem se foi no quinto, se foi no sexto ano, e o processo em si sempre me foi muito interessante na medida em que é literalmente aquilo que nos mantém vivos. As plantas, para mim, na altura, eu era muito novo, era só, por exemplo, uma azeda que eu arrancava do chão e punha na boca e mordia porque gostava. Hoje em dia já não gosto, mas na altura gostava. E desde que conheci o processo da fotossíntese, comecei a olhar de uma forma um bocadinho diferente para toda a flora à minha volta. E isto, conjugado com aquilo que eu fui ouvindo da Palavra de Deus, fez-me pensar como este processo é mesmo uma prova de que tanto este processo como tudo aquilo que foi criado não foi uma coisa do acaso. Não pode ter sido uma coisa do acaso. Teve que haver uma mente por trás deste processo, por trás de toda a natureza e de todas as coisas. E isto é mais uma das infinitas conjugações de variáveis e condicionantes que permitem à Terra, o nosso planeta, ser habitável. Como, por exemplo, a nossa distância até ao Sol. Se nós estivéssemos um pouco mais próximos, a temperatura da Terra seria tão alta que não seria possível vida. Se nós estivéssemos mais afastados, a temperatura seria drasticamente mais baixa, também não poderia ser
possível a vida. E em ambas estas situações, obviamente, como já referi, não era possível haver vida na Terra. E é uma das muitas coisas em que nós vemos que Deus pensou literalmente em tudo. E nós vemos até inclusive em Gênesis que quando Deus criou, quando Deus fez a sua criação, Ele olhou para a sua criação e Ele achou que a criação era boa. Portanto, mais um sinal de que tudo foi criado na perfeição. Portanto, continuando com a fotossíntese, para quem não está recordado, é assim por alto o processo de transformação de dióxido de carbono que está presente na nossa atmosfera em oxigênio. E nós, os seres humanos, os seres vivos, fazemos o quê? Fazemos precisamente o contrário. Nós inspiramos oxigênio e nós expiramos o dióxido de carbono. Portanto, nós estamos numa competição com as plantas da Terra para ver quem é que consegue puxar a corda para o seu lado. Mas Deus, como óbvio, criou tudo numa balança e o planeta consegue produzir oxigênio suficiente para todos os seres vivos, certo? E isto é através de, por exemplo, grandes florestas, que nós vulgarmente apelidamos de pulmões do planeta, mas também, e aqui é uma coisa que eu já sabia, mas não sabia tão bem, não só através das florestas, mas também através das algas marinhas. E aliás, as algas marinhas são até maiores produtores de oxigênio do que as plantas que nós vemos à face da Terra. Porque, além de terem o mesmo papel, produzir o oxigênio, elas conseguem libertar muito mais deste gás para a atmosfera do que as plantas que nós vemos na Terra. E aqui eu até tinha um exemplo que vi esta semana de uma notícia que já tinha visto há mais tempo atrás, da Sérvia. A Sérvia tem uns aquários, digamos assim, nos centros urbanos, porque são locais onde não se consegue plantar uma árvore. É claro que uma árvore seria o ideal, mas como não se consegue plantar uma árvore, eles colocaram uns aquários com microalgas para fazerem a captação do dióxido de carbono desses centros urbanos. E achei isso muito interessante porque vai de encontro àquilo que eu estava a referir agora sobre as algas marinhas e descobri esta semana, achei interessante falar também. E agora, fazendo aqui a transição para a outra parte do paralelo. Assim como a fotossíntese, nós os crentes também experimentamos um processo de transformação através de Cristo, através do Espírito Santo. Nós podemos fazer parte de um processo de transformação e de renovação que não só nos afeta a nós, mas pode afetar também todos aqueles que nos rodeiam positivamente. Então, eu tenho alguns pontos que nós vamos ver para verificar aquilo que eu tenho estado a falar, que retrata um bocadinho este paralelo entre a fotossíntese e entre a nossa fé cristã. Então, como primeiro ponto, eu tenho a luz como fonte de vida. A fotossíntese não acontece sem luz, ok? As plantas dependem da luz solar para transformar o dióxido de carbono e a água que absorvem do sol em oxigênio e em glicose. Glicose aqui é como se fosse açúcar, é energia. A glicose é necessária à própria planta para a sua sobrevivência, mas sim, serve também como energia para os animais que eventualmente consomem estas plantas. E da mesma forma, nós, como cristãos, precisamos de luz para viver espiritualmente. E essa luz, como o Senhor Jesus Cristo disse, e podemos abrir em João 8:12, depois eu vou pedir aos irmãos que mantenham as Bíblias em João, porque nós vamos ver algumas passagens de João. Eu, entretanto, depois vou citando outras, mas podem deixar sempre aberto em João. Então, João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, aqui vemos que
Jesus é a luz. Jesus é a nossa fonte de vida e sem Ele não há transformação espiritual, nem há vida verdadeira. Como segundo ponto, a dependência de uma fonte externa. As plantas são totalmente dependentes da luz do sol, como nós já ainda agora vimos, para realizar a fotossíntese. Sem ela não podem crescer ou sobreviver. Ou seja, as plantas não podem suportar este processo da fotossíntese sozinhas. Da mesma forma, nós, os crentes, não podemos levar uma vida a pensar que nos salvamos a nós próprios, ou mesmo que temos o que é necessário para sermos considerados justos. Notem aqui em Efésios 2, versículo 8, não precisam abrir que eu cito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, nós somos dependentes de Deus e da sua graça, não só para a salvação através de Jesus Cristo, como para o nosso crescimento espiritual. Como terceiro ponto, vemos a transformação. Na fotossíntese, as plantas utilizam a luz para transformar elementos simples como o dióxido de carbono e a água em substâncias que dão vida, como vimos, o oxigênio e a glicose. Da mesma forma, Cristo transforma-nos e muda o nosso ser. E aqui a palavra de Deus diz-nos em 2 Coríntios 5,17, eu cito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa vida é marcada por uma contínua transformação. O que éramos antes de conhecer Cristo já passou e agora somos transformados à imagem de Deus e vamos crescendo e vamos amadurecendo espiritualmente a cada dia. Quarto ponto, o papel do invisível. Na fotossíntese, embora o processo de absorção de luz e a transformação do dióxido de carbono em oxigênio não seja visível a olho nu, o impacto desta transformação é visível nos frutos que as plantas produzem, que não só armazenam a glicose, como também consomem a glicose, como também armazenam. Daí os frutos terem o chamado açúcar natural, a frutose, etc. De maneira semelhante, a nossa fé lida com o invisível, que é a ação de Deus, que nem sempre pode ser vista ou sentida, mas cujos efeitos são claramente evidentes na nossa vida. Como quinto ponto, a interdependência e a sustentabilidade. A fotossíntese não só sustenta a vida da planta, como também a vida de todos os seres vivos que dependem do oxigênio que as plantas produzem. E este processo garante o equilíbrio do ecossistema, assim como eu já tinha referido, não só com o oxigênio, como também com a glicose que serve de energia para os seres vivos. E de forma similar no cristianismo, existe a interdependência entre os crentes. Nós estamos todos ligados como um corpo, com o corpo de Cristo, e é na comunhão com Deus e é na comunhão uns com os outros que nós encontramos maturidade e que encontramos sustentação espiritual. Em Gálatas 6:2 nós vemos o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que é esta lei de Cristo? Agora aqui podemos ver mesmo, já que estamos em João 13:34, vemos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Portanto, esta lei de Cristo é o amor. E no Salmo 133 vemos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E também podemos ver em Efésios 4, no versículo 15, o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Portanto, nós aqui vemos que a comunhão é essencial para o nosso crescimento espiritual e para o apoio mútuo entre os irmãos, entre os crentes. E ao estarmos perto de Deus e ao predispormos o nosso coração àquilo que Deus tem reservado para nós, nós conseguimos perceber qual é o nosso papel na igreja, qual é o nosso papel no corpo,
para que assim este corpo possa prosperar. E é aqui que está a tal sustentabilidade a funcionar. Depois, como sexto ponto, a água como elemento essencial. A água é indispensável ao processo da fotossíntese, porque sem ela as plantas não conseguiriam realizar esta transformação que fazem. E na Palavra de Deus nós vemos que o Espírito Santo é comparado à água viva. E aqui em João 7, versículo 38, nós vemos: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Portanto, assim como a água é indispensável à fotossíntese, o Espírito Santo é essencial para a nossa vida espiritual, dando-nos a força e a renovação diárias de que nós necessitamos. Ele é invisível, mas a sua obra, a sua influência é evidente na vida daqueles que são guiados por ele. Sétimo e último ponto, a vida. A fotossíntese é o processo que sustenta a vida na Terra. Não apenas beneficia as plantas, mas beneficia também todos os seres vivos que gozam, digamos assim, desta transformação. Portanto, a nossa fé em Cristo também é assim. Não é algo que mantemos para nós próprios, mas é algo que devemos compartilhar com os outros. E a Bíblia diz-nos em Atos 13:47: eu te pus para a luz dos gentios a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Portanto, assim como o oxigênio gerado pelas plantas é vital para o mundo, o Evangelho de Cristo é vital para a salvação das almas. Nós temos uma missão e essa missão é sermos luz para guiar todos aqueles que ainda não conheceram Jesus. Aqui, quase para concluir, uma pergunta pertinente. Será que seria possível a vida na Terra sem a fotossíntese? A resposta aqui não é sim, não é não, é um nim. Sem fotossíntese, o oxigênio iria esgotar-se e a vida tal como nós a conhecemos não seria possível, deixaria de existir. Embora seja remotamente possível haverem micro-organismos no fundo dos oceanos que conseguissem sobreviver, mas aqui não vamos por aqui, mantemos-nos em nós, que é a vida humana, os seres humanos, não seria possível a vida, ok? E da mesma forma, eu faço uma pergunta que é: será que é possível nós podermos viver sem Deus? E aqui a resposta é quase também um nim, e calma. Eu digo um nim porque talvez sim, se o nosso foco for apenas a nossa vida terrena aqui, e não quisermos saber de Deus e quisermos levar a vida da maneira que nos agrade, que até é o que o mundo nos transmite, não é? Que é ser tu próprio, faz aquilo que te faz feliz e o mais importante és tu, etc. Mas se nós olharmos para a eternidade e aqui nós estivermos preocupados com a nossa alma, com o que vai acontecer depois da morte, onde é que nós vamos passar o resto dos tempos, a eternidade, a resposta é clara: não. Sem Deus não há vida eterna. E ainda a semana passada o nosso irmão José falou sobre a morte, aliás, falou sobre as duas mortes, que nós não vamos querer passar por uma delas. Mas uma das coisas que falou e que me ficou foi a conversa entre o Charlie Brown e o Snoopy, em que o Charlie Brown dizia: um dia nós vamos morrer, e o Snoopy respondeu: sim, mas nos outros dias não. E o que é que nós vamos fazer nestes outros dias? Nós somos vitais para a alma daqueles que ainda estão cegos no seu entendimento. E falar de Cristo é uma responsabilidade que recai sobre nós como seus embaixadores. Nós não vamos guardar para nós aquilo que nós sabemos que é mais importante do que tudo aquilo que o mundo possa oferecer, certo? E mesmo para terminar, fazendo um resumo, um apanhado muito curto daquilo que nós falámos, que nós vimos que a fotossíntese é um processo de transformação
que utiliza uma fonte externa de energia, que é a luz, para produzir algo que é fundamental à vida, que é o oxigênio, e ao mesmo tempo contribui para todo o ecossistema, tanto com o oxigênio como com a energia que produz. E também vimos que nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, somos alvo de uma transformação por meio dele e por meio do Espírito Santo, que opera em nós durante toda a nossa vida. E nós podemos produzir algo que contribui para o bem daqueles que estão à nossa volta, principalmente aqueles que não conhecem a verdade. Portanto, a fotossíntese não é um processo egocêntrico. As plantas não fazem esta operação, esta transformação para elas próprias, fazem para todo o ecossistema. Assim como nós também não devemos ser egocêntricos. Não podemos guardar Cristo para nós e gozarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós sozinhos, porque até nem é assim que funciona. Temos que partilhar Cristo, temos que levar Cristo às almas, àqueles que precisam de conhecê-lo, e aí podemos também fazer parte desta transformação em que nós próprios servimos de bênção e de benefício para aqueles que nos rodeiam. Portanto, irmãos, que possamos, à semelhança da fotossíntese, buscar sempre a luz de Cristo, sermos transformados pela sua presença, que possamos viver em comunhão uns com os outros, crescendo e vivendo pela graça, e que possamos levar esta vida e esta esperança àqueles que estão ao nosso redor e que precisam desta vida, desta esperança, precisam de Cristo. Amém? E que o Senhor nos ajude. Aquilo que Deus faz é bem feito. Aliás, depois de ter feito toda a criação, e viu Deus que era bom. Se hoje já não é tão bom, não é por culpa de Deus, é por culpa do homem. Porque o homem tem destruído. E por isso a vida na Terra que está cada vez mais difícil, porque o homem tem destruído aquilo que Deus de facto criou. Mas há dias ouvi alguém perguntar: o que é que tu queres ser? Raiz ou âncora? Uma árvore sem raiz não vive. Uma árvore sem raiz não faz fotossíntese, não faz nada, não morre, ela está morta. E o que é que nós queremos ser? Âncora. A âncora prende. A âncora prende o barco, não deixa movê-lo. A raiz produz vida, crescimento, fruto, faz fotossíntese, faz muita coisa. O que é que nós de facto queremos ser? E há uns 2 ou 3 meses atrás, fui com a minha família dar uma volta. Íamos num sítio no meio do arvoredo, do mato, e no meio das árvores todas, que eram muitas, eu reparei numa árvore diferente. E até pensei, disse para o meu filho: mas aquela árvore é diferente das outras. E depois é que ele me chamou a atenção: não, então não vês que aquilo ajudem-me. O parasita tomou conta da árvore, matou a árvore, tomou completamente conta da árvore, tornou-a completamente diferente das outras, tomou conta do tronco todo, e por isso quando eu olhei, vi uma árvore diferente de todas as outras. A árvore estava lá dentro, o parasita é que tomou conta da árvore, e ela deixou de dar fruto, matou-lhe a raiz, deixou de produzir. Que tal não aconteça connosco nunca, irmãos? O nosso inimigo, que é um parasita, quer tomar conta da nossa vida, quer matar-nos, porque ele veio para roubar, para matar, para destruir. E ele quer tomar conta da nossa vida, quer prender-nos, quer amarrar-nos, quer destruir-nos, quer destruir a nossa raiz, para que não possamos viver, para que não possamos dar fruto, para que não possamos, de facto, ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso, irmãos, que a nossa raiz, sejamos verdadeiras raízes, ligadas. O Senhor Jesus Cristo, eu sou a videira verdadeira, não é? Ele é a videira no qual nós estamos, Ele é a nossa raiz, e só através dele
nós podemos crescer, nós podemos dar fruto, nós podemos ser uma bênção, nós podemos ser algo, alguma coisa, e que cada um seja aquilo que Deus quer. Obrigado, Paulo, que o Senhor nos ajude. De facto, temos muito a aprender com a criação de Deus. E eu particularmente gosto, e por isso, não só por isso, mas porque é algo que me diz muito, gosto muito do Alentejo, porque olhando e vejo muita criação, coisas fantásticas. E quantas vezes fui levado a louvar o meu Senhor por aquilo que estava a contemplar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos terminar. E ali o João. João, chega aqui, só favor. Nosso tenente coronel. Isso ainda vai lá muito longe, muito longe. Mas não percas a esperança. João, vais terminar o culto. Certo. Bondoso e amado Pai, graças estamos por a bênção de podermos estar aqui reunidos todos, Pai. Agraciando depois a Tua presença e os Teus ensinamentos, Pai. Agradeço depois o Teu servo e obrigado por abrir os nossos corações para o ouvir. Que possamos guardar essas Tuas palavras, Pai, no nosso coração e que possamos tomá-las por nossa ação no nosso dia-a-dia, Pai. Amém. Agradecendo depois por todas as coisas, Pai, que tens feito por nós, que fizeste, que estás a fazer e certamente ainda irás fazer, Pai. Porque Tu estarás sempre connosco ao longo de... Ainda nós não éramos nascidos e Tu já estavas connosco, Pai. E tens tomado conta de nós, aos Teus filhos e às Tuas criaturas, Pai. E que possas aqui nos Teus filhos dar a motivação e a força, Pai, para que possamos chamar mais criaturas Tuas para ser Teus filhos, Pai. Amém. Tudo isto Te agradecemos e Te pedimos no resto desta semana, Pai, e regressa, que nos possas levar bem a nossa casa, Pai. Em nome do Teu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.